Então vamos começar talvez pelo que é o antissemitismo. O antissemitismo é o ódio aos judeus. A palavra semita... E não é novo isso. Não é novo. Quer dizer, a palavra semita se refere a vários grupos, mas a palavra antissemitismo é expressamente um termo que significa ódio aos judeus. E o antissemitismo não é de agora, não é do Holocausto, o antissemitismo tem mais de 2000 anos. A gente vê ao longo da história do povo de Israel, o povo sendo perseguido onde vivia. Existia antissemitismo em praticamente toda a Europa, nas Américas, no Oriente Médio também existia antissemitismo. Então a gente vê esse antissemitismo ao longo da história e por isso existiam muitas leis que proibiam judeus de ter terras, leis que limitavam que profissões dos judeus podiam fazer. O Holocausto, obviamente, é um fruto do antissemitismo. Ponto. Seria o antissemitismo na mais alta potência, assim, que foi feito. Então, exatamente. Porque na época da peste negra também teve antissemitismo, né? Os judeus sempre foram vistos como os diferentes. Então, os judeus... Era fácil culpar o diferente, né? Exatamente. Então, os judeus, eles casavam de uma maneira diferente, falavam de uma maneira um pouco diferente, comiam diferente, se vestiam diferente. Então, tudo que acontecia ao longo dos séculos, os judeus eram um bode expiatório. Então, tu falou muito bem, a peste negra. Quando aconteceu a peste negra, eles começaram a buscar por que a gente está morrendo. Por que a gente está morrendo? São os judeus. E judeus morriam menos porque tinham outro tipo de... Comia a carne que eles preparavam. Tinha uma parte que sobreviviam mais judeus também, por causa da higiene e certos hábitos e leis, não era? Exatamente. Então, dependendo das épocas da história, teve várias pandemias que os judeus sobreviveram mais que outros povos. Primeiro, os judeus normalmente eram proibidos de viver nos grandes centros urbanos. O que já começa muito. Se a gente for olhar o Covid... onde tem... Exatamente. Tu vai olhar o Covid-19 também. Os centros urbanos eram muito mais afetados que um lugar afastado. Então, os judeus eram proibidos de morar muitas vezes na cidade. Viviam em vilarejos. Os judeus têm uma série de regras de higiene. Por exemplo, os judeus são obrigados religiosamente de lavar a mão antes de comer. São obrigados a lavar a mão depois de ir no banheiro. São obrigados a lavar as mãos depois de sair de cemitério. Coisas que pra gente hoje em dia parecem óbvias. Em 1270, quando estava acontecendo pragas e pestes na Europa, isso não era óbvio para todos. Os judeus, uma vez por ano, limpam toda a casa antes da Páscoa judaica. Então, a gente é proibido de ter fermento e certos tipos de grãos em casa. Então, tu vai abrir todas as tuas dispensas, varrer a dispensa, tirar os restos de trigo que estão jogados no fundo. Isso muitas vezes atraía ratos. Então, toda sexta-feira se limpava a casa. Então, todos esses hábitos judaicos, ou impostos por antissemitismo, ou que vinham da própria religião, causavam que os judeus, às vezes, em algumas pandemias, morriam menos. Então, eles olhavam, tá todo mundo aqui morrendo e os judeus estão morrendo menos, quer dizer, eles são os culpados. E aí, cada vez que tinha, por exemplo, peste negra, os judeus eram massacrados, expulsos, e por isso os judeus também foram migrando de lugar para lugar. Os judeus começaram originalmente no Oriente Médio, foram expulsos pelos assírios, depois pelos babilônios e por último pelos romanos, e aí chegaram para os países próximos, e aí foram se expandindo, e essa expansão acelerou por causa do antissemitismo. Por exemplo, a gente tem o Brasil, um dos países do mundo com o maior número de descendentes de judeus hoje em dia. Não de judeus hoje em dia, mas de descendentes de judeus. De judeus que praticam judaísmo, a gente está falando por volta de 120 mil. Mas se a gente fala de descendentes judeus, a gente está falando de alguns milhões que moram no Brasil, porque os judeus que estavam sendo perseguidos na Inquisição de Portugal fugiram para cá, se converteram, e muitos deles não realmente se converteram de alma e de coração, mas se acabaram se convertendo pra pelo fugir, menos da boca para fora, vieram para cá e com os séculos acabaram perdendo a sua identidade judaica. Mas também, quer dizer, eles conseguiram chegar até aqui no Brasil, quer dizer, o povo foi se espalhando, mas infelizmente o antissemitismo também foi indo atrás. E devido a séculos, a 2000 anos de antissemitismo, uma vontade que o povo sempre teve foi de voltar para a sua terra. Como eu falei, os judeus são originários da Judeia, literalmente, Yudá e Yudim. A gente sabe isso biblicamente falando, mas também arqueologicamente, historicamente falando, a gente sabe que os judeus são de origem da Judeia. A Judeia é hoje em dia parecido às fronteiras de Israel. Então o povo foi expulso sempre com a vontade de voltar. Por um lado, tinha a questão religiosa, quer dizer, a Judeia é o centro religioso do povo de Israel. A gente pode falar do Monte do Templo,
de todas as práticas ligadas à Torá, à Bíblia, quer dizer, o judaísmo tem um centro físico, que é Sião, que a gente também vai chegar a isso, Sião, Jerusalém, Israel, a Judéia, foram expulsos, sempre tiveram uma vontade religiosa de voltar, e também enquanto tu está sendo perseguido, morto, obrigado, forçado a conversões, também a vontade de voltar aumenta. Mas o povo, por muito tempo, não pôde voltar, porque quem ocupava a Judéia eram povos hostis. Os bizantinos tinham restrições, os cruzados nem se fala, os períodos árabes, quer dizer, todos, a gente olhar os últimos 2000 anos, praticamente todos os governos que Israel teve proibiam a imigração judaica. Então os judeus tinham vontade de voltar, mas não podiam, porque não eram permitidos. E também Israel, por séculos, era um lugar horrível de se morar. Era malária, era doenças, ataques de árabes e vizinhos, então não era um local... Árido. Era um local árido, seco. Até os dias de hoje, a gente está falando por volta de 60% de Israel é deserto. Não tinha... A primeira cidade... As pessoas não entendem como Israel evoluiu nesses 70 últimos anos. A primeira cidade com água encanada em Israel, nas casas, é Tel Aviv, em 1909. Caramba. A gente está falando de um pouco mais de 100 anos atrás. Não tinha esgoto em Israel, nenhuma cidade tinha esgoto. E aí, claro, isso traz doenças, Então, Israel era um lugar muito ruim de se viver e os judeus não eram permitidos de voltar.